Bom dia, pessoal. A gente não tem quórum, mas deu os 15 minutos de tolerância, a gente já pode começar. Deixa eu ver só a pauta aqui. Essa é a... 17ª. A gente vai ler a ata da 28ª. Vamos fazer a conferência? Conferência do quórum, então, pessoal. Laura Sanear, seu Miguel, CCH do Prata, Jonathan, da OAB, Amália da Rumo, Emanuele da SEMA, Sidney, Prefeitura de Alto Garças, Mili, Associação Brasileira de Engenheiros Agrícolas, Igor, Associação Metropolitana de Proteção Ambiental, Marcelo da CIR, Vinícius, UFR, Eduardo da ESA. Presente. E Joelma de Pochorel, Prefeitura. Mais alguém entrou e não foi mencionado? Só faltou um para dar quórum. Bom, vamos para a próxima pauta. É a leitura da ata da 28ª reunião ordinária. Vou compartilhar na tela com vocês, tá? Só um momento. Ata da 28ª. Estão me escutando? Sim. Então tá. Sim, tudo tranquilo. Só baixar um pouco esse zoom aqui. Baixei demais. Eu não enxergo também. Tá. Aos 11 dias do mês de novembro de 2025, às 14 horas, realizou-se de forma online a 28ª reunião ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Lourenço, conforme previsto na Carta Convocatória 041 de 2025. A convocação foi encaminhada por e-mail e compartilhada no grupo oficial de WhatsApp, garantindo ampla divulgação da ata, horário e pauta. A presidente declarou aberta a reunião, agradecendo a presença dos participantes e destacando a importância da atuação do comitê no fortalecimento da gestão dos recursos hídricos da bacia. Em seguida, procedeu-se à conferência de quórum, registrando-se a presença das seguintes instituições representantes: Município de Alto Garças, Sidney. Espera aí, pessoal, que estão pedindo para entrar agora e eu tenho que parar aqui para permitir. Município de Alto Garças, Sidney, Impaer Marcos, Funai Simone, Jaciara Stallone Sérgio, Jucimeira Cristiane, Pedra Preta Pablo, Rondonópolis Daniele, São Pedro da Cipa Cláudio, Secretaria de Estado do Meio Ambiente Emanuele, UFR Vinícius, Acir Marcelo, ABAG Mili, ARPA Igor, IDASE Paula, PCH Geroeste Vinícius Fonseca, Rumo Ana Ládia, Sanear Denise, AESA Eduardo, PCH do Prata Miguel Antônio Hoover e Ivo Souza, UHE Power Energia Claudiano. Além da participação como convidada da professora Daniela Maimone, não havendo manifestações de ausência ou contestação, considerou-se atendido o quórum regimental. Na sequência, passou-se o seguinte item da pauta, relativo à aprovação da ata da 16ª reunião extraordinária, a qual foi projetada na tela e lida na íntegra pelo primeiro secretário, sendo ambos relembrados o contexto da reunião de 9 de setembro de 2025. Sua pauta e principais encaminhamentos. Após a leitura, a presidente abriu espaço para correções, ocasião em que o conselheiro Claudiano do Amaral solicitou a adequação da nomenclatura das usinas como correção à referência à Hidropower Energia Limitada, como PCH Engenheiro José Gelásio da Rocha, bem como o ajuste da grafia da empresa e a padronização do enquadramento da usina hidrelétrica do Prata como PCH.
esclarecendo que ambas atendem às exigências de monitoramento e envio de dados horários à ANA. Não havendo outras manifestações a pedidos ou alterações, a presidente declarou a ata da 16ª reunião extraordinária aprovada, com as devidas correções de nomenclatura registradas. Dando prosseguimento à pauta, passou-se ao terceiro item referente à capacitação da telemetria ao território, porque o monitoramento presencial é essencial para a verdade das águas, conduzida pelo conselheiro segundo secretário Vinícius Hipólito Lopes de Rezende, que representou exposição sobre o papel do plano de bacia como principal instrumento da gestão para definir os usos, prioridades e regras de alocação de água, destacando que a elaboração dos diagnósticos e cenários tem se apoiado fortemente em dados telemétricos e informações secundárias, os quais, embora úteis e ágeis, não captam com precisão a dinâmica viva da bacia, as variações de vazão, a qualidade da água em diferentes momentos e a percepção das comunidades. Ressaltou que a telemetria, baseada em séries históricas e modelos automatizados, tende a indicar alta disponibilidade hídrica, ao passo que os usuários da bacia relatam redução drástica de vazões e desaparecimento de espécies, sobretudo peixes, o que evidencia discrepância entre os dados oficiais e a realidade em campo. Apresentou-se exemplos de instrumentos de monitoramento de vazão, como molinetes, flutuadores, vertedouros e regras telemétricas, e parâmetros de qualidade da água, pH, temperatura, oxigênio, turbidez, condutividade, presença de sólidos, espumas e outros indicadores de poluição. Frisando que a combinação entre telemetria e monitoramento em campo é essencial para subsidiar decisões mais confiáveis. Destacou ainda a importância do monitoramento participativo com envolvimento de escolas, universidades e comunidades locais, de modo a fortalecer o controle social e o papel do CBH na coleta de informações e validações dos dados. Durante o debate, representantes das PCHs esclarece que em alguns pontos da bacia já existem séries de dados, horários de vazão e qualidade de água, coletados em atendimento à legislação ambiental e transmitidos à ANA, colocando-se à disposição para compartilhar essas informações com o comitê. Marcos, da Empaer, salientou a necessidade de aferir periodicamente os dados telemétricos com medições de campo para verificar desvios e garantir a confiabilidade dos modelos. Denise, do Sanear, trouxe a experiência operacional do Rio Vermelho, relatando episódios recorrentes de alta turbidez e cor em períodos chuvosos, que exigem redução de vazão na captação e desafios no tratamento, e manifestou preocupação com a evolução da qualidade e dos picos de turbidez ao longo dos anos. Na sequência, foram feitas contribuições sobre a influência das características hidrogeológicas e do uso do solo na região, com solos altamente arenosos, suscetíveis a formações de vossorocas e intenso carreamento de sedimentos, reforçando a necessidade de práticas conservacionistas e de sensibilização dos produtores. Em complemento, foram debatidas lacunas de conhecimento e gestão de águas subterrâneas, com relatos de assentamentos rurais com diversos poços perfurados sem sucesso, ausência de estudos sistematizados sobre disponibilidade, falta de cadastro consolidado de poços e ocorrência de problemas de qualidade, como teores de alumínio, manganês e ferro-bactéria, que podem demandar tratamentos específicos e acarretar custos adicionais. Pontuou-se que muitas perfurações são realizadas sem regularização adequada, gerando poços clandestinos que escapam do controle do poder público e do comitê. Porém, não sei porquê, foram sugeridos encaminhamentos no sentido de buscar, junto à SEMA, dados já existentes em relatórios do monitoramento de qualidade de água e processos de licenciamento. Avaliar possibilidades de sistematização e digitalização dessas informações, inclusive por meio de parcerias com universidades. E fortalecer o diálogo institucional, para que o CBH tenha maior ciência das outorgas emitidas e dos usos efetivos da bacia. A professora Daniela Maimone, da UFMT, reforçou a relação entre redução de chuvas na região hidrográfica do Paraguai, mudanças climáticas, disponibilidade hídrica e degradação de microbacias, destacando a necessidade de refinar o monitoramento
especialmente em cabeceiras e cursos d'água de menor ordem, bem como de integrar essas informações na emissão de outorgas para prevenir conflitos, situações de escassez e crises de abastecimento. Ao fim da capacitação, consolidou-se o entendimento de que a telemetria é ferramenta fundamental, mas não pode ser utilizada como única fonte de dados para o plano de bacia, devendo ser complementada por monitoramento de campo e pela escuta ativa de comunidades tradicionais, usuários e municípios. Como encaminhamento, a presidente informou que convidará o técnico da SEMA responsável pela rede de monitoramento para uma próxima capacitação específica sobre as estações telemétricas da bacia, e reiterou a importância da comunidade das ações de monitoramento participativo promovidas pelo CBH. Dando continuidade à pauta, passou-se ao quarto item, relativo à aprovação do calendário anual de reuniões ordinárias para 2026. O primeiro secretário procedeu à leitura da minuta de resolução, relembrando que, conforme o regimento interno atualizado, as reuniões ordinárias passam a ser bimestrais e que o calendário anual deve ser aprovado na última reunião do ano. Foram apresentadas as seguintes datas para as reuniões ordinárias de 2026. 10 de fevereiro, 7 de abril, 9 de junho, 11 de agosto, 13 de outubro e 8 de dezembro. Todas a serem realizadas preferencialmente na segunda terça-feira do respectivo mês, observando-se o princípio da publicidade, com convocação prévia mínima de 20 dias corridos, acompanhada de pautas e documentos de apoio. Esclareceu-se que reuniões extraordinárias poderão ser convocadas a qualquer tempo, quando necessárias, sem prejuízo do calendário ordinário. Após esclarecimentos, sanadas dúvidas quanto à natureza das reuniões, o calendário anual de reuniões ordinárias para 2026 foi submetido à plenária e aprovado sem manifestações contrárias. No quinto item da pauta, tratou-se da construção e aprovação do plano de trabalho para 2026. O primeiro secretário apresentou a proposta de plano estruturada por trimestres, informando que, em razão da criação do CBH Arinos, haverá redução dos recursos financeiros repassados ao comitê. Tá, mas na reunião a gente falou só da Arinos. O que exigirá ajustes como a não renovação da contratação de assessoria de comunicação e a contratação de uma estagiária, o que auxiliará na medida do possível. As ações de comunicação e divulgação. Foram elencadas as principais linhas de ação. Revisão e reajuste do regimento interno, com prioridade para alteração da data de reunião de eleição da diretoria, atualmente concentrada no final do ano, para o início do período de janeiro e fevereiro, de modo a evitar coincidência com transições de gestão municipal. Atualização cadastral contínua dos membros ao longo de todos os trimestres, em função das trocas dos representantes. Manutenção e fortalecimento das ações de educação ambiental sem restringir e apenas um projeto, contemplando diferentes iniciativas. Apoio a projetos de revitalização e recuperação de áreas degradadas, com foco a partir do segundo trimestre. Elaboração do plano anual ao final do exercício. Atualização permanente do site das redes do comitê. Planejamento e execução das capacitações de membros, incluindo incentivo à participação em cursos da ANA e registros formais de participação, e previsão da participação em futuros externos, como o Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, INCOV, e fóruns estaduais, condicionada à disponibilidade orçamentária. Foi sugerida que a produção de materiais gráficos seja considerada ao longo de todo o ano, respeitando-se, porém, as limitações de recurso. Mille informou que levará o plano de trabalho pré-aprovado à reunião conjunta de presidentes de comitês em Barra do Garças, no âmbito do Seminário Regional do Alto Araguaia, onde poderá ser ajustado em diálogo com a SEMA e demais CBHs, retornando ao plenário do CBH São Lourenço, caso sejam necessárias adequações significativas.
Não havendo objeções, o plano de trabalho de 2026 foi aprovado pelos membros presentes. Em seguida, o primeiro secretário apresentou síntese do relatório de atividade de 2025, correspondente ao primeiro ano do quinto biênio, destacando a realização das reuniões ordinárias previstas, o início da aplicação do regimento interno atualizado, as ações de atualização cadastral de membros, as iniciativas de educação ambiental desenvolvidas ao longo do ano, a execução do plano de comunicação e assessoria, que ampliou significativamente a presença digital do comitê nas redes sociais. A interlocução com o processo de elaboração do plano de bacia e suas oficinas participativas, bem como a participação em eventos voltados à gestão de recursos hídricos, a exemplo do Fórum das Águas, com representação articulada junto à SEMA. Foram apontadas também pendências com a necessidade de aprofundar a revisão do regimento interno e realizar a avaliação do pró-comitê, que deverão ser retomadas no próximo exercício. A presidente reforçou o apelo para que novos membros realizem capacitações oferecidas pela ANA e encaminhem seus certificados para registro, de modo a qualificar o debate e fortalecer a atuação do comitê na condução do plano de bacia. Não havendo manifestações contrárias, o relatório das atividades de 2005 foi considerado aprovado. No item de assuntos gerais, a presidente abriu espaço para comunicações, divulgações e considerações finais, tendo sido registrada manifestações de agradecimento, reforço da importância da articulação institucional e da participação nas futuras capacitações. Não havendo outros assuntos a tratar, a presidente agradeceu a presença e a colaboração de todos. Reforçou o compromisso com a continuidade das ações de fortalecimento da gestão dos recursos hídricos na bacia do Rio São Lourenço e declarou encerrada a 28ª reunião ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Lourenço, da qual eu, Igor Hoffmann, primeiro secretário, lavrei a presente ata, após lida e aprovada, será assinada pela presidente e por mim. Pessoal, tem alguma contribuição que vocês desejam fazer aí na ata? Alguma correção? Não, por mim tá tranquilo, Mili. Bom, sem contribuições e correções, aprovada a ata da 28ª reunião ordinária. Não. Agora vamos para a próxima pauta, informes gerais. Alguém tem algum informe a ser feito? Deseja tomar a palavra? Fica à vontade, agora é a hora. Eu já falei no outro. Os valores de luz também. São discutidos, né? Todo mundo ouvindo o que você está falando. Nenhuma manifestação? Então, pessoal, eu vou falar para vocês como que foi a reunião, o primeiro seminário regional lá em Barra do Garças, que eu estive presencialmente. Fui apresentar o nosso projeto do CBH nas escolas, né, os resultados do projeto aqui em Rondonópolis, e a gente teve a grata surpresa aí de ser eleito o melhor trabalho apresentado, melhor projeto apresentado lá no evento, ganhamos uma premiação por esse motivo, e o que estimulou aí a gente tentar agora levar para os outros municípios também esse projeto, que é sinal que está tendo uma grande aceitação, né? Então, para o ano que vem, nós já vamos enviar para adquirir recursos do fundo,
estadual, para a gente estar conseguindo levar aí para os outros municípios aqui da Bacia também. Outra coisa, a gente teve uma reunião lá, foi bem interessante as pautas das palestras lá do seminário. O Igor compartilhou aí o certificado. E lá foi bem interessante as palestras, assim, teve uma grande participação ali do pessoal de Goiás, e ficou muito perceptível como o nosso sistema matogrossense aqui de gestão de recursos hídricos ainda está bem carente, o deles está bem mais evoluído que o nosso, já tem uma rede de monitoramento bem completa. Nós ainda estamos pedalando e batendo ainda na questão da legislação. Até por esse motivo, esse ano teve uma reunião do fórum também ali no final de novembro, do Fórum Mato Grossense de Comitê de Bacia Hidrográfica, e eu me candidatei, né, a estar participando ali da diretoria do fórum, e acabei sendo eleita também, junto com a Pâmela, do Médio Telespires, e da Maria Fernanda, que é do Alto Telespires, para a coordenação aí do Fórum Mato Grossense de Comitê de Bacias Hidrográficas, que é a entidade que vai correr atrás da questão política da implementação da gestão dos recursos hídricos aqui no Mato Grosso. Eu também sou parte do Conselho, né, Estadual dos Recursos Hídricos, representando a Bacia Hidrográfica do Paraguai, e vamos estar aí tentando fazer essa articulação junto à Assembleia Legislativa para estar modificando essa nossa legislação aí o mais rápido possível, para a gente se adequar à política nacional de recursos hídricos. Lá também em Barra do Garça teve uma reunião com todos os comitês, onde foi nos passado, né, que foi confirmada a questão da queda aí do nosso orçamento, né, anual, que antes vinha um valor de 50 mil para cada comitê, mas como agora, na verdade, surgiram mais 2 comitês, que é o do Rio Arinos e do Rio das Mortes, então teria que dividir por esses comitês também. Então, o nosso orçamento anual praticamente ficou em torno de 45 mil e pouquinho aí para estar fazendo os trabalhos do comitê, projetos, e desenvolvendo tudo que a gente precisa desenvolver. E aí também ficou estipulado que a gente deve, nessa reunião, ficou estipulado que a gente tem que prestar conta de todas as nossas atas aprovadas até agora dia 19 de dezembro, por isso que a gente teve que fazer essa reunião para aprovar a ata da última reunião que a gente teve, para poder pleitear, né, recursos junto ao fundo estadual nos nossos projetos. A gente também vai tentar encaminhar aí o projeto dos podcasts, né, para ver se a gente consegue aí recursos para dar continuidade aí nesses 2 projetos, tanto o CBH da CBH nas escolas, quanto o do podcast, porque a gente até então estava conseguindo patrocínio, tudo, mas aí deu uma quietada a gente não conseguiu mais, e aí agora a gente vai tentar esse recurso aí junto ao fundo. E ainda falta alguns episódios importantes do podcast, né, para a gente terminar. Liga e fala. Complemento. Bom, pessoal, e teve lá também, além dessas atividades que eu mencionei, teve também a vitrine de barraginhas, que é o evento que a gente está querendo trazer aqui para a nossa região, né, também, que está sendo bastante discutido a nível nacional, essa nova tecnologia, e a gente quer trazer aí, através da parceria com
com as usinas do Prata, ali na região de Jaciara, inicialmente, e posteriormente aqui para Rondonópolis também. E a gente está tentando viabilizar aí essa atividade para o ano que vem. Também foi proposto lá na reunião, junto com os comitês que fazem parte da Bacia do Paraguai, um evento de integração desses comitês. A gente sabe que aí os recursos hídricos, eles estão interligados, né, todos interligados, e os que fazem parte de uma bacia, igual a Bacia do Paraguai, que é a do Pantanal, eles estão, querendo ou não, interligados entre si, os CBHs. Então, as ações têm que ser, a gente acha que as ações devem ser compartilhadas, principalmente projetos que tiveram tiveram um destaque maior, experiências que foram interessantes, ser compartilhado. E aí a gente notou que a gente não tem uma integração nesse sentido. E aí, lá na reunião, a gente também fez a sugestão de fazer esse seminário aí, local aqui da Bacia Hidrográfica do Paraguai, né? Local não, regional, na verdade, né? Que vai pegar Cáceres, Poconé, Tangará, Cuiabá, então aí são região sul, sudeste e sudoeste aqui do Mato Grosso, né? Que todos que fazem parte da Bacia do Paraguai. Foi isso que eu me lembro. Foi isso que a gente foi conversado lá. Não me recordo agora de nenhuma outra atividade. Se vocês quiserem fazer mais algum comunicado, alguma contribuição aí, a gente está à disposição aí. Vamos dar uns minutinhos para vocês se manifestarem. Bom, nenhuma manifestação, pessoal, eu agradeço aí a participação de vocês e encerro a reunião, 17ª reunião extraordinária do CBH São Lourenço, às 9h42. Obrigada pela participação de todos, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo de bom aí para vocês. Tchau, tchau. Feliz Natal, pessoal, um bom ano de 2026 aí. Um abraço, Obrigado, pessoal. pessoal. Boas festas para todos. Obrigado, Mili. Obrigado. Valeu, pessoal. Até mais. Pessoal, o Igor está pedindo para abrirem aí a janelinha para tirar uma foto, que ainda não saiu. Bebam com moderação. Pero no mútil. Só que convém. Desse jeitinho, Igor. E tá em negrito ainda no e-mail. E sublinhado. Independente. Como se não fosse chamar a atenção, só para nós. Tá bom, gente. Feliz Ano Novo para todo mundo aí. Feliz Natal. E ano que vem estamos aí de volta. Falou, pessoal. Ó, só deixar uma dica de segurança, tá? Para quem vai pegar as estradas aí, tá, pessoal? Cuidado com as estradas, período de chuvas também, aumenta o movimento. Muita gente que não tem costume de pegar a estrada termina pegando nessa época, então direção defensiva é tudo, tá? E vamos cuidar do bem mais precioso que a gente está levando junto, que são nossas famílias. Então, vamos redobrar a atenção aí, tá? Se beber, não dirija, mas se for beber, me chama, porque eu vou junto, tá? Mas beleza. Um abraço aí, pessoal. Um abraço, pessoal. Um abraço a todos. Valeu. Tchau.